Nós estamos dando início à nossa tarde com Deus. E essa tarde será bem diferente. Deus tem marcado um encontro conosco e cada vez que nós nos encontramos com o Senhor, há um sobrenatural de Deus. Hoje nós temos aqui a pastora Marlúcia, não é? A pastora missionária Neuza, que vai trazer a palavra nessa tarde. Nós daremos início a esse período, não é, de oração. Amém? Busquemos a face do Senhor. Oremos ao nosso Deus, busquemos a face do Senhor. Paizinho, nós te louvamos por essa tarde. Louvamos porque neste momento o Senhor tem marcado o encontro conosco. A tua presença é real e é viva. Ó Deus, porque a tua palavra nos garante isso. Aonde tem 2 ou 3 reunidos no teu nome, o Senhor se faz presente. Nós te louvamos pela tua presença. Ó Deus, nós estamos aqui em mais de um, ó Deus, em teu nome, reunidos, num só coração, num só propósito, clamando a tua graça, a tua misericórdia. Te louvamos pelo teu cuidado para conosco. Te louvamos porque o Senhor tem nos tratado como filhos. Te adoramos na beleza da tua santidade, porque nesta manhã, neste dia, a tua misericórdia se renovou para com as nossas vidas. E é ela a causa de nós não sermos consumidos. Te louvamos, ó Deus, porque os teus ouvidos não estão tapados, as tuas mãos não estão encolhidas, ó Deus. Te adoramos, ó Pai, na beleza da tua santidade, porque somente tu és digno de honra, de glória, de louvor, porque até aqui o Senhor tem nos sustentado, tem nos guiado, tem nos guardado, tem nos livrado. O Senhor tem nos dado o dom da vida, o dia de hoje, o presente. Muito obrigada, Senhor. O nosso coração é grato a Ti, ó Pai. Nós não temos palavra para Te agradecer todo o Teu cuidado, o Teu zelo para conosco. Querido Deus, é no Teu nome que nós nos chegamos confiadamente diante do trono da graça. No nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Senhor, não olha para nós, ó Deus, segundo as nossas forças, os nossos ânimos, a nossa coragem, mas olha para nós segundo o Teu Filho amado. Querido Deus, nós queremos colocar diante de Ti os nossos corações, a nossa mente. Te pedir, Senhor, que sonda-nos, conhece-nos, prova-nos, ó Deus, vê se é em nós caminho mau, guia-nos pelo caminho reto, guia-nos pela vereda da justiça, por amor do Teu santo nome. Querido Senhor, nós colocamos diante de Ti, te pedindo perdão, Senhor, o que nós temos feito, o que nós temos falado, a maneira qual nós temos andado, procedido, que entristece, que magoa, que fere os princípios da Tua palavra. Perdoa-nos nessa tarde. Faz o Teu sangue carmesim, ó Deus, nas nossas vidas, porque a Tua palavra diz que é isso que faz separação entre nós e o nosso Deus. Querido Senhor, colocamos diante de Ti, ó Pai, Senhor dos exércitos, colocamos, ó Pai, a nossa incredulidade, porque muitas vezes nós somos incrédulos. Pedimos a Ti perdão por ela. Pedimos perdão, Senhor, pela dureza do nosso coração, pela resistência na nossa mente. Pedimos a Ti perdão, Senhor. Ah, Paizinho querido, porque muitas vezes nós não obedecemos a Tua voz. Oh Deus, temos discernido, mas não cumprimos aquilo que o Senhor tem determinado para nós. Pedimos a Ti perdão nesta tarde. Ah, Senhor dos exércitos, em Teu nome, Jesus, nós clamamos a Ti. Tenha liberdade, tenha total liberdade nas nossas vidas, nessa reunião, nessa tarde. Ó Espírito Santo, você é muito bem-vindo. É bem-vindo para nos converter dos nossos pecados, da justiça, do juízo. É bem-vindo para fazer a Tua obra. É bem-vindo, ó Espírito Santo, nas nossas casas. É bem-vindo ao coração dos nossos filhos para converter-nos. Ó Pai, o coração dos nossos filhos a nós e nós aos deles, ó Pai. Tu és muito bem-vindo. É bem-vindo, ó Deus, para trabalhar em nós conforme lhe apraz. Senhor,
Eu clamo a Ti nessa tarde, no nome de Jesus, em favor dos meus irmãos que estão conectados com os céus nessa tarde, ligadinhos aqui conosco. Eu clamo a Ti por cada família, meu Pai. Senhor, visita nessa tarde. Meu Deus, vai tocando a mente, os corações, toca na alma, toca no espírito nessa tarde. Meu Deus, em nome de Jesus de Nazaré, eu te peço pela nossa irmã Carmelita, fortalece a tua serva. Meu Deus, cura, meu Deus, em nome de Jesus. Meu Senhor, visita os meus irmãos que trabalham na área da saúde. Eu te louvo porque até aqui o Senhor tem sustentado, tem dado livramento aos meus irmãos, tem dado livramento à casa dos meus irmãos. Pai, nós não abrimos mão, nós não desistimos, ó Deus, de clamar a Ti em favor deles. Fortalece o sistema imunológico dos meus irmãos, ajude eles, dá força, dá ânimo, dá coragem, dá disposição. Meu Deus, as equipes médicas a qual eles trabalham, dá harmonia, meu Deus, tira o estresse, o cansaço, a fadiga. Meu Deus, em nome de Jesus de Nazaré, trabalha na mente deles, ó Pai. Querido e amado Deus, dá livramento às suas casas, porque muitas vezes, meu Deus, eles, com mais cuidado que tenham, podem, ó Senhor, ser um transmissor assintomático. Senhor, eu te peço que a casa dos meus irmãos seja guardada pelo Senhor, seja coberto com o teu sangue nessa tarde. Meu Deus, eu clamo a Ti, ó Pai, pelos nossos irmãos que são autônomos. Meu Deus, todos esses meses parados. Senhor, visita cada um. Meu Deus, da estratégia, da sabedoria, da criatividade, da, ó Deus, entendimento, discernimento, meu Pai, de como trabalhar, de como administrar nesse tempo de crise. Dá uma saída, meu Pai dos céus. Meu Senhor da glória, que cada um seja visitado pelo Senhor. Meu Pai, trabalha no coração, na mente. Ah, Senhor, dá um espírito empreendedor, dá visão de águia a estes meus irmãos. Não deixe eles desanimarem. Meu Deus, sustenta. Ah, querido e amado Deus, vai de encontro a cada vida nessa tarde. Meu Senhor da glória, eu te peço pelos meus irmãos que estão trabalhando e são registrados. Eu te peço que eles, ó Deus, abençoe as empresas que eles estão trabalhando. Eu te peço que essas empresas, meu Deus, ainda que os homens que administram não temam a Ti, ó Deus, que sejam visitados pelo Senhor, que também recebam do Senhor a graça, a sabedoria, o entendimento, o discernimento, meu Deus, de como trabalhar, de como fazer nesse tempo de crise, nesse tempo difícil. Meu Deus, que não haja demissões, meu Deus, mas que haja uma estratégia, que haja, Senhor Deus, um plano B para que possam, ó Deus, ser administrar, ó Deus, nesse período. Paizinho, eu clamo a Ti, ó Pai, porque é só de Ti que vem o socorro, é só de Ti que vem a saída. Não existe outro, Pai. Querido Deus, eu clamo pela nossa nação, meu Deus, pelo nosso presidente, meu Deus, que haja, Senhor dos exércitos, naquele coração a sabedoria, meu Deus, o discernimento, meu Deus, que ele tenha a palavra certa na hora incerta, meu Pai. Senhor, é tão difícil nós trabalharmos e sermos só criticados. Meu Deus, não é fácil. Dê a ele estrutura emocional, dê a ele equilíbrio, dê a ele visão, dê a ele saúde no corpo físico, dê a ele mente sã, meu Pai. Querido e amado Deus, direcione os seus passos. Levanta homens, mulheres, meu Deus, sábias, íntegra, reta, que te ama e que te teme, para assessorá-lo, meu Pai. Meu Deus, tenha de misericórdia. Um país, ó Deus, de um tamanho do nosso, de um continente, não é fácil. Senhor, socorre nesta tarde. Clamamos pela tua misericórdia.
Clamamos pelo teu amor para conosco, Jesus. Querido Deus, obrigada, meu Pai, obrigada, Jesus, porque o Senhor não nos deixou só, não nos deixou órfão. Obrigada, porque diz a tua palavra aos nossos corações, que é para nós clamarmos, é para nós pedirmos, é para nós buscarmos, porque quem pede recebe, quem busca encontra, quem bate abre. Meu Deus, e eu clamo a Ti, Senhor, meu Pai, pela nossa economia, quando estamos retornando às atividades, quantas empresas estão declarando, Senhor, falidas. Meu Pai, visita, Senhor Deus, os homens, Senhor, que administram essas empresas, não deixe que eles percam a esperança. Não deixa, meu Deus, que Satanás venha ceifar essas vidas pelo fato de olharem para a direita e esquerda e não ver saída, mas que eles possam olhar para o alto, Pai. Vai de encontro, meu Deus, querido e amado Senhor, que haja uma direção do Teu Espírito na nossa economia, que não haja outras nações que tenham mais poder econômico, venham usurpar da nossa, Senhor, que está numa fragilidade. Ó Deus, tenha de misericórdia, não permita que a nossa nação venha fazer alianças que não está no teu plano, que não está no teu propósito. Meu Senhor, tenha de misericórdia. Pai, na visão do homem, nós estamos no período de inverno. Inverno é seca, a previsão é de chuva só para agosto. Meu Deus, tenha de misericórdia da nossa nação. Envia chuva, meu Deus, chuva que molha, que rega a terra e faz a terra brotar. Meu Deus, abençoe a nossa sementeira, que sejam sementes boas, produtivas, que, ó Deus, produza 100 por 1. Não permita, meu Pai, que tenhamos, ó Deus, essas oscilações de tempo, meu Pai, de chuvas torrenciais, secas, imensas, meu Deus. O Senhor tem controle de tudo nas tuas mãos. O Senhor faz como lhe apraz. Mas eu clamo pela tua misericórdia para com a nossa nação, Senhor. Meu Deus, nossa nação tem uma diferença muito grande economicamente. Nós, ó Deus, temos tido o privilégio de ter saneamento básico, mas quantos não têm? Quantos, ó Deus, não têm condições nenhuma, Senhor, de higiene? Meu Deus, socorre na nossa nação, meu Deus. Repreende na nossa nação a falcatrua, a mentira, o roubo, o desvio. Meu Deus, que tudo aquilo que está encoberto seja descortinado. Traga revelação, meu Deus. Não fique oculto, meu Pai, porque os teus olhos não estão ocultos. Meu Deus, tenha de misericórdia. Meu Pai, põe fim, repreende, meu Deus, esse espírito maligno das trevas que tem atuado na nossa nação. Tenha liberdade, meu Pai. Doce Espírito Santo, doce Espírito Santo, a nossa nação é tua. A nossa nação foi formada para a glória do teu santo nome. Meu Deus, que a nossa nação cumpra o teu propósito, os teus sonhos, aquilo que o Senhor tem para nós. Querido e amado Deus, eu clamo a Ti, meu Pai, pela Tua misericórdia, para com o nosso retorno, meu Pai, nas atividades, agora em agosto, em setembro, as escolas. Meu Deus, não permita que nós tenhamos, ó Deus, um alto índice, meu Pai, de enfermos nesse retorno, mas, ó Deus, que a população já tenha, meu Pai, uma resistência natural. Meu Senhor da glória, misericórdia, nós te pedimos, ó Deus. Pai, toma nas tuas mãos, Senhor, que haja um controle, meu Deus. Meu Pai, eu clamo a Ti pelos nossos amigos, Senhor, que estão ainda internados, contaminados, meu Pai. Senhor, aquele que já
está no grau avançado, que a medicina já abriu mão. Senhor, eu clamo por um milagre nessa vida, que o Senhor toque no sistema imunológico, trazendo cura, fortalecimento nessa tarde. Meu Deus, aquele que está internado, mas não está tão avançado, meu Deus, eu te peço, meu Deus, que o Senhor trabalhe nessas vidas, que haja restauração pelo poder do teu nome, Pai. Meu Deus, aquele, Senhor, que está com sintomas, mas, Senhor, não teve atendimento médico, eu te peço, meu Deus, que ele seja fortalecido, renovado nesta tarde, de forma que não haja necessidade do atendimento, meu Pai. Querido e amado Deus, eu coloco nas tuas mãos e no teu altar, meu Deus, os lares, meu Deus, que haja harmonia nos relacionamentos, esse tempo, meu Pai, de isolamento, as pessoas conseguiram se conhecer um pouco mais. Meu Deus, que com esse conhecimento possa haver um reconhecimento que cada indivíduo precisa de Ti, Senhor. Que haja, Senhor, um tempo de olhar para o alto, olhar para os céus e clamar pela Tua graça, meu Pai. Oh Deus, que haja paz nos lares. Meu Senhor, que haja harmonia nos relacionamentos, que haja, meu Deus, um sobrenatural do Senhor, principalmente, meu Deus, na casa dos meus irmãos, que nessa tarde estão aqui, Senhor Deus, deixaram todos os seus afazeres para se conectar contigo, meu Pai, para buscar a tua face, para buscar a tua presença. Querido Deus, as tuas bênçãos, elas são boas. Nós queremos todas as tuas bênçãos, todas as tuas promessas para as nossas vidas, para a vida dos nossos filhos, nossos esposos, mas mais, Senhor, do que elas, nós queremos a tua presença. Nós queremos a ti, ó Pai. Se a tua presença não... Ó Deus, nós falamos como teu servo, nós não iremos. Se a tua presença não estiver conosco, nós não faremos, ó Pai. Querido Deus, nós clamamos pela tua presença, meu Deus, em cada lar, em cada vida, cada coração conectado aqui, Senhor. Pelos nossos irmãos que são professores. Meu Deus, é tão difícil, meu Deus, dar a aula presencial e muito mais, Senhor, desafiador. Oh Deus, elaborar e dar essas aulas, oh Deus, online. Deus, que os nossos irmãos recebam de Ti a sabedoria para fazer essas aulas. Meu Deus, recebam de Ti, meu Deus, graça. Meu Pai, visita cada um de forma especial. Meu Deus, e os alunos estudar, oh Deus, presencial já é difícil. Todas as coisas tiram as nossas atenções, quanto mais, oh Deus, online. Meu Deus, dê a cada irmão nosso que necessita sentar diante do computador para estudar, poder de concentração, meu Pai. Principalmente as nossas crianças, principalmente os nossos pequeninos. Meu Deus, toma eles nas tuas mãos. Meu Deus, quando eles vão retornar agora em setembro, meu Deus, toma no teu altar, que haja, Senhor Deus, um cuidado. Meu Deus, que eles não venham, meu Deus, desenvolver a doença, o Covid, Pai. Deus, toma no teu altar. Meu Senhor, ajude-os de forma especial. Nós não abrimos mãos da autoridade espiritual sobre cada um, Senhor. Guarda, livra do homem mau, perverso, sanguinário, dos demônios personificados, meu Pai. Ajude os nossos pequeninos, ó Deus. Pai, eu clamo a Ti por eles. Ó Deus, porque eu entendo que Tu és Deus geracional. Deus, que nós não venhamos perder essa geração. Meu Deus, mas que cada um, Senhor, tenha um encontro real contigo. Te conheçam não de ouvir falar, mas de contigo andar, ó Deus. Se revela a cada um, ó
Pai, de forma especial. Amém. Eu coloco no teu altar, eu coloco diante de ti, Pai. Querido Deus, nós pedimos a ti nessa tarde que teu Espírito Santo abra os nossos ouvidos. Meu Deus, aplica a tua palavra aos nossos corações. Quando nós iremos, Senhor, ser ministrados pela tua serva. Meu Senhor, trabalha em nós conforme lhe apraz. E que teu nome seja exaltado e glorificado nas terras viventes. Nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, amados. Amém. Deus abençoe de forma especial cada vida que nessa tarde está aqui ligadinha conosco. Deus abençoe cada casa, cada família, cada irmão. Amados, neste momento nós vamos ouvir a palavra ministrada aqui pela missionária Neuza. Que o Espírito Santo de Deus use ela de forma sobrenatural. Amém. E o nome do Senhor seja exaltado. Amado, neste momento, se ligue aí. Ó, desliga o telefone, desliga a campainha, desligue tudo, para que você possa simplesmente ouvir a voz do Senhor. Desliga a sua mente de todos os seus afazeres neste momento. Amém? À vontade, Amara. Obrigada. Em primeiro lugar, eu quero agradecer pela confiança. Pastora, muito obrigada. Né? Pastora Marluce, muito obrigada por ter vindo me trazido aqui. Eu louvo a Deus pela vida das irmãs. Né? Eu queria compartilhar uma palavra com vocês, e para início, ela está no Salmo 119, versículo 49 e 50. Eu me chamo Neuza, sou casada com Alexandre e tenho um filho de 13 anos que também se chama Alexandre. Amém? Um beijo. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Salmo 119, versículo 49 e 50. Que diz assim. 119. Perdida. 49 e 50, versículo. Diz assim: lembra-te da tua palavra ao teu servo, pela qual me deste esperança. Este é o meu consolo no meu sofrimento. A tua promessa dá-me vida. Então ele fala assim, o salmista: lembra-te da tua palavra ao teu servo, pela qual me deste esperança. Então a palavra de Deus dá esperança. E ele diz assim: este é o meu consolo no meu sofrimento. A tua promessa dá-me vida. Verdade é que às vezes eu oro por algumas pessoas e digo assim: olha, você não pode olhar para a circunstância, você tem que olhar para a promessa. E a gente vê a diferença que Caleb, ele olhou para a promessa e ele estava pronto para guerrear com 85 anos porque ele tinha uma confiança, ele tinha uma promessa. E a promessa dava vida, a promessa tem que dar vida, a promessa dá vida para nós. Só que também as experiências nos trazem fé, nos trazem confiança. E aí vai uma pergunta para você: como que você veio para os caminhos do Senhor? Você veio pelo amor? É difícil as pessoas que vêm pelo amor. Existe, mas é difícil. E tem as pessoas que vêm no momento de muita adversidade. Como você veio para os caminhos do Senhor? Talvez quebrado, talvez machucado, talvez enfermo, talvez numa grande solidão, talvez desprezado. Qual foi o perfil que você se encaixa de como você veio para os caminhos do Senhor? No momento de decepção, qual foi o perfil? Então, quantas vezes Deus te salvou? Quantas campanhas de oração você fez? Quantas orações que você fez? Quantas vezes na madrugada você chorou sozinho e Deus te deu bênçãos? E hoje eu quero falar para você: traz à memória aquilo que dá esperança. Amém. A promessa da esperança, ela dá esperança. Porque todas as vezes você vai lembrar que Deus prometeu e Ele vai cumprir. Mas as experiências também nos colocam em pé. Por que você está dizendo isso, Nilson? Porque essa semana eu vivi uma experiência com Deus. Eu tenho orado por algumas amigas, e elas têm um grande problema de gravidez. Uma doença chamada trissome 18, onde o bebê nasce com furinhos no coração,
O intestino, ele já nasce para fora da criança, a mãozinha nasce fechada, e essa trissome 18, ela diz assim que quando a criança nasce, ela já nasce em horas e ela falece. E a mãe, já no 7º mês de gestação, me liga todo dia na esperança de um milagre, e o Senhor falando que estava andando com ela, mas em nenhum momento o Senhor falou nada. E eu me lembrava muito daquela palavra que Davi, ele pede a Deus a vida do bebê, né, do filho, mas depois ele lava o rosto e depois ele vai adorar, troca as vestes e vai adorar o Senhor. E comecei a orar por eles, por esse casal. E quando foi ontem, a criança, ela faleceu e a mãe teve que induzir um parto, né, no 7º mês de gestação. E então a mãe tinha que enterrar o bebê e toda essa situação. E a outra tinha perdido o bebê já pela 3ª vez no 3º mês de gestação. E aí me veio a lembrança dos 2 filhos que eu perdi. E da experiência que Deus me deu, que os meus filhos tinham 7 meses de gestação. E eu podia compartilhar com ela o consolo que o Espírito Santo tinha me dado, porque eu tinha uma experiência com Deus. E quantas mães, eu sei que tem muitas mães até ao meu lado que perderam, que tiveram uma perda, e não é fácil. Só que a experiência, ela hoje, ela já não dá mais aquele teor de dor, porque o Espírito Santo confortou, entende? Eu tenho uma experiência com Deus. E essas 2 mães foram confortadas porque um dia eu também sentia dor. Então, às vezes, por isso que eu falo que cristão que tem 3 meses na igreja e ele não tem uma vida de oração, ele não tem uma vida de prática e de busca, ele precisa de ser salvo. Porque Cristo, ele vai produzir na tua vida experiências. Não tem como cristão não ter experiência. Ele precisa de ter experiências com Deus. Porque a experiência vai trazer nele o que? Confiança. Vida de oração vai trazer confiança. E é aí que eu quero compartilhar uma palavra que está em 1 Samuel, capítulo 21. Quando fala sobre Davi, todos nós conhecemos sobre Davi, quem era Davi, como que a vida dele era, que ele venceu o gigante, que ele venceu muitas situações. Quando a gente lê a história de Davi, você pensa assim, ele venceu o gigante. Irmão, o gigante foi o menor para ele. O maior foi Saul, perseguindo a vida dele durante anos. Às vezes a pessoa fala, não, é aquele que venceu o gigante. O gigante foi um dia. Um dia de peleja, um dia de conquista e acabou. Agora, vencer uma potestade que era aquela que estava sobre Saul não foi brincadeira. Não foi. Ele precisava de ter experiências com Deus para ele ficar firme, porque ele não tinha amigo. Ele estava sendo perseguido pela autoridade máxima daquele lugar. Ele tinha perseguição o tempo inteiro. Ele não tinha onde encostar a confiança dele. O amigo que ele tinha confiança era Jonatas. E no inteirinho dessa conversa, você vai ver que Jonatas se aparta dele, porque Deus mostra para Jonatas o que estava no coração do pai de Jonatas. Então, Davi estava encurralado, numa situação difícil, sem ter uma saída, mas o que ele tinha? Ele tinha confiança num Deus que age. Eu quero dizer para você, você tem que ter confiança num Deus que agiu no passado e que vai agir no presente. Amém. E que vai agir no futuro. Nós temos experiências com Deus e experiências que marcam as nossas vidas. Eu falo com a pastora Marlúcia, ela foi minha madrinha de casamento. E eu falo para ela, a minha grande faculdade foi viver com minha mãe. Uma mulher que exercia fé. Irmãos, ela exercia fé nas coisas pequenas e nas grandes. Uma vez ela estava com muita vontade de comer esfirra. Nem eu tinha carro, nem ninguém tinha dinheiro. E eu lembro que eu estava fazendo um trabalho para o meu irmão, que ele estava na pós-graduação de engenharia. E tinha que pintar os mapas, eu e minha irmã. E aí ela falou assim, eu tô com tanta vontade de comer esfirra. Eu falei, mãe, impossível. Porque, ó, tá chovendo. Eu não tenho carro. Nós não estamos aqui com dinheiro. Ela fez o seguinte, ela levantou a mão na sala e falou, Senhor, muito obrigado por essas esfirras, Pai, eu glorifico o teu nome. Irmãos, tocou a campainha, eu morava no prédio, eu falei, mãe, é a Daniela.
ela falou, manda ela entrar, tá chovendo. Eu falei, você não vai acreditar. Ela, o que que é? Ela tá com uma caixa de esfirra do Habib's. Ela falou, eu acredito. Você que não acreditou, eu não sei nem se eu vou repartir com você. Então, irmãos, são pequenas experiências, mas que marcaram a minha vida. Que Deus cuida dos detalhes pequenos como dos grandes. Glória a Deus. Você precisa de ter experiência com Deus. Para ter experiências com Deus, dói, mas traz crescimento. Então, não desanima se você está passando pela luta. São experiências para Deus usar a tua vida para falar com alguém no futuro. Olha o que diz a palavra em 1 Samuel 21. Diz assim. Glória a Deus. Davi foi falar. É 1 Samuel 21. Eu vou esperar porque. Diz assim a palavra. A minha tradução pode ser um pouco diferente, porque eu estou naquela Bíblia colorida, mas o conteúdo é o mesmo. Amém. Davi vai para Nob. Davi foi falar com o sacerdote Aimeleque em Nob. Aimeleque tremia de medo quando se encontrou com ele e perguntou: por que você está sozinho? Ninguém veio com você? Só abrindo um adendo. O sacerdote, ele tremeu de medo quando encontrou Davi. Ele sabia que ele podia entrar numa grande encrenca e ele entrou. Porque você vai ver no percurso da história que lá no futuro ele vem a óbito, exatamente por causa desse encontro. Então você imagine a perseguição que estava sobre Davi. Era uma perseguição terrível, terrível. Ele tinha olhos por todo canto, ele tinha ouvidos por todo canto, prestando atenção para onde ele ia e o que ia fazer, porque era um espírito de inveja. Era uma potestade, era um espírito de inveja que perseguia Davi. Sabe, irmãos, às vezes as pessoas brincam dizendo assim, não, eu não creio em inveja. Se você olhar, o primeiro motivo de homicídio na Bíblia foi por quê? A ciência, ela está crescendo cada dia mais. E o inimigo cresce nas suas audácias com os espíritos. Se você entrar numa cadeia e você perguntar por que está aqui, muitos estão ali por causa desse espírito. Porque alguém conquistou alguma coisa e ele não podia conquistar, então ele achou por bem tirar desse alguém. Então nós precisamos ser revestidos pelo Senhor para vivermos em integridade na palavra dele e vivermos sabendo que o Senhor nos guarda desse espírito maligno. E para isso você tem que ter autoridade. E a autoridade vem de Deus, de busca de oração, de não quebrar princípios, de andar na presença de Deus, entende? De não brincar, porque às vezes ela é tão sutil que ela entra e você nem vê. Verdade. Então nós temos que repreender. Versículo 2. Respondeu Davi: o rei me encarregou de uma certa missão e me disse: ninguém deve saber coisa alguma sobre sua missão e sobre suas instruções. E eu ordenei aos meus soldados que se encontrassem comigo num certo lugar. Agora então, o que você pode oferecer-me? Dê-me 5 pães ou algo que tiver. O sacerdote, contudo, respondeu a Davi: não tenho pão comum, somente pão consagrado. Se os soldados não tiveram relações com mulheres recentemente, pode comê-lo. Davi respondeu: certamente que não, pois esse é o nosso costume sempre que saímos em campanha. Não tocamos em mulher. Esses homens mantêm o corpo puro em suas missões comuns, quanto mais hoje. Então o sacerdote lhe deu pães consagrados, visto que não havia outro além do pão da presença, que era retirado de diante do Senhor e substituído por pão quente no dia que era tirado. Aconteceu que um dos servos de Saul estava naquele dia cumprindo seus deveres diante do Senhor. Era o edomita Doeg, chefe dos pastores de Saul. Davi perguntou a Aimeleque: você tem uma lança ou uma espada aqui? Não trouxe minha espada nem qualquer outra arma, pois o rei exigiu urgência. O sacerdote respondeu: a espada de Golias, o filisteu que você matou no vale de Elá. Está enrolada num pano atrás do colete sacerdotal. Se quiser, pegue-a. Não há nenhuma espada. Davi disse: não há outra melhor. Dá-me essa espada. Amém. Uma vez eu estava lendo aquele livro, A História dos Hebreus, e lá pela página 310, saiu essa palavra da espada de Golias que volta para a mão de Davi. Aquilo ficou na minha cabeça.
E eu fiquei pensando, por que que essa espada voltou para a mão de Davi naquele momento? E aí nós vamos entender o porquê que essa espada volta. A primeira coisa que eu quero falar e que eu acho interessante é que no momento de agonia que Davi estava passando, ele não foi procurar a casa dos pais dele. Ele foi procurar a presença de Deus. Sabe, irmãos, nós temos um conteúdo que às vezes a gente primeiro busca, ou prima, ou o pai, ou a mãe. Eu quero te dizer que o conserto, a ajuda, a manifestação só vem quando você entra na presença do Pai. Amém. Só quando você busca de Deus. E eu estou dizendo porque vem várias lutas na nossa vida. E a primeira consulta que você tem que fazer é a Deus. Amém. Eu não estou indo aqui contra médico, advogado, eu não estou indo contra ninguém. Mas eu quero te dizer que a primeira consulta que você tem que fazer é ao Senhor. Não aquela que você fez a tudo e diz, já busquei tudo quanto foi lugar, agora eu vou orar. Não. A oração vai levar você ao local e à direção que Deus tem preparado para a tua vida. Amém. Ele vai buscar. E ele amava a presença de Deus, e eu acho que isso é essencial para a vida do cristão, né? Eu acho bonito que Deus coloca ele lá, e a primeira coisa que ele faz, ele pergunta se tinha alimento, e depois ele pergunta se tem alguma arma. E aí eu falo para você, como que ele venceu o gigante? Ele venceu o gigante com pedras, a funda e as pedras. Sabe, irmãos, às vezes nós temos algumas armas que nós usamos lá no princípio da nossa salvação. Só que agora elas não valem mais. Verdade. Você tem que aumentar. Agora não era mais pedra, agora era espada. Às vezes, nós como mulheres, nós agimos de um jeito no início do casamento. Hoje não dá mais para agir assim. Você tem que agir de outro jeito. Esther, quando ela vai à presença do rei, lá no início, ela não se ornou, ela foi simples e o rei gostou e casou. Mas depois que o rei fica lá apartado os dias, ela se orna para se apresentar a ele depois de casada. Talvez você tinha uma conduta quando você era solteira, só que hoje é diferente, você tem que agir diferente, irmã. Então nós precisamos de pedir sabedoria para Deus para agir da forma correta. Sim. Sabedoria para não entrar no nível de discussão, em silêncio, orando. Sabe que às vezes, ungindo o travesseiro, orando quando você dá um abraço nele, conversando com ele, preparando um jantar, tendo um tempo para jantar com ele sozinho. Porque às vezes não é palavra, não é cobrança, é atenção. Então as armas que você usou lá no início, elas não valem mais agora. Você precisa de um outro potencial de arma. E ele entendeu isso. E por isso ele encontra com essa arma. Mas eu quero falar sobre 5 pontos dessa palavra. Primeiro, por que Deus fez ele encontrar com a espada de Golias? A espada de Golias tinha uma lição, tinha uma história para ele. Ele estava vivendo num momento de grande luta. A primeira coisa que eu quero dizer para você é que ele precisava de lembrar das conquistas do passado. Ou seja, o mesmo Deus que foi, continua sendo o mesmo Deus que é e o mesmo Deus que fará. Então, quando o inimigo talvez quisesse assolar a mente dele, ele traz a memória dele. Que Deus já socorreu ele no passado, que não vai fazer diferença para o Senhor socorrer ele agora. Amém. Por isso que nós precisamos de ter experiências com Deus. Eu não sou contra a pessoa pegar um microfone e testemunhar, olha, aconteceu isso na vida da minha vizinha, da minha amiga. Não, eu oro a Deus para que a boca que se abre para testemunhar agora seja tua. Amém. De grandes milagres que o Senhor faça através da tua oração. Eu falei para a pastora Marlúcia, olha, sou profeta? Sou. Mas o meu nível com Deus é o seguinte, olha, eu quero que você cresça na oração. Amém. Você precisa de ter vida de oração. Eu tenho um filho de 13 anos, chama Alexandre. E ele queria muito viajar para um lugar comigo. Eu falei, filho, você é filho de missionário. Não sei se te informaram isso. E filho de missionário é outro nível, é na oração. Mãe, onde você vai? Eu vou no santuário. O que você vai fazer? Eu vou orar, estou indo junto. Lá do lado dos homens, ele sentou, ele, meu marido, e eu vi a boquinha dele mexendo. Eu falei para o Alexandre, lá vem viagem. Ele vai porque ele vai orar e ele entrou no propósito.
Amém. E irmãos, dito e feito, o Senhor abriu as portas e ele foi. Então, eu tenho a preocupação de ensinar o meu filho sobre a oração. Amém. Então, irmãos, você precisa ser forte na oração, ter experiências com Deus. Davi tinha experiência com Deus e ele foi lá na memória do computador dele e puxou na hora que ele necessitava. Por isso você tem que ter vida com Deus. Amém. Segundo ponto que eu quero falar sobre essa história. Quem nos põe na guerra é Deus e quem nos tira da guerra é Ele. Por que aconteceu isso com Davi? Davi não tinha que levar os queijos para os irmãos? Sim. Ele não feriu o princípio, porque se ele desobedecesse o pai dele, estava quebrado toda a escala para ele crescer. A posição de ele obedecer o pai dele, ele não quebra princípios. Amém. E dali, então, ele chega a galgar um caminho maior. Amém. Eu vejo pessoas que brincam com princípios como se fosse uma coisa comum. Eu quero te dizer que eu não mexo em liderança. Eu tenho cuidado de falar com liderança. Eu tenho cuidado de falar com pai e com mãe. Por quê? Porque você não respeita princípios e você traz lutas para a tua vida. Lá em Judas, versículo 9, que só tem um capítulo, fala que o arcanjo Miguel encontrou com Satanás e contendeu sobre o corpo de quem? De Moisés. E ele não falou nenhuma palavra, não sei o quê. O Senhor te repreenda. Havia um escalão, porque Satanás, ele era o alto escalão lá. Você lembra disso? Que ele era o querubim ungido? Depois do querubim vinha o querubim. Depois vinha qual? Vinha o arcanjo. Depois, e aí ele viu que ele era caído, mas ele tinha uma hierarquia. E ele então falou que o Senhor te repreenda. Sendo que quando você olha um anjo só, ele matou 185 mil homens lá em Senaqueribe. Então, tinha força, mas foi o que? Respeitado a hierarquia. Só que tem pessoas que brincam com o quê? Brincam com hierarquia espiritual. Acha que pode tocar em profeta. Acha que pode tocar em pastor. Acha que pode tocar em líder. Irmão, não brinca com isso. Esse menino, nessa fase de menino, ele obedeceu o pai dele. E por obedecer o pai dele, ele galgou o caminho do reinado. Então, obedeça a princípios. Obedeça a princípios, porque princípios não é brincadeira, não. O princípio da semeadura diz que se você lança um caroço de abacate na terra, vai nascer o quê? Abacaxi? Dá para você negociar com a terra, porque os princípios de Deus são inegociáveis. Glória a Deus. Inegociáveis. Então, olha, quem colocou ele na guerra? Quem colocou ele na guerra foi Deus. Sim, porque ele respeitou princípios. Então, mesmo Deus que colocou, Deus tira. Deus permitiu guerra, ok. Deus vai te tirar dela, vai te capacitar, você vai ser honrado. Às vezes em silêncio, às vezes diante de uma humilhação, Deus vai lá, retorna e traz a situação certinha para você. Então descansa no Senhor. Quantas vezes você fica em silêncio e você fala, Deus, eu creio que o Senhor vai pôr a mão. Então ele respeitou, porque ele sabe que Deus colocou ele na guerra e Deus tirou ele. Terceiro ponto. Davi lembrou da promessa de Saul. Lá em 1 Samuel 17, 25, quando você lê esse versículo, você vai ver que Saul disse o seguinte, quem venceu o gigante, eu vou dar algumas coisas. Sim. Não vai pagar tributo, vai casar com a minha filha, vai ser rico. Só que, sabe, irmão, promessa de homem é muito vazia. Promessa de homem é vazia, confia no Senhor. Não confia em promessa de homem. A minha mãe, uma vez, ela levantava a mão dela e falava assim na igreja, maldito do homem que confia no homem que faz dele seu braço direito, né? Tá lá em Jeremias 17. E eu quero te dizer, para de confiar em homem. Amém. Para de confiar em homem. Quantas vezes a gente vê tanta moça aí que tá se perdendo porque entra e confia na primeira palavra que é dita no Facebook. Irmã, você não orou, não buscou a direção de Deus, casou sem a orientação de Deus, depois tem problemas. Irmã, busca a direção de Deus. Amém. Busca. Ontem eu estava sentada no sofá com o meu marido e eu fiquei lembrando de quantas portas abriram diante de mim no meu tempo de solteira, como se dissesse, casa com ele. Se eu tivesse casado, eu tinha tido grandes problemas. Mas pela misericórdia de Deus,
O Senhor abriu a porta correta e eu identifiquei a porta correta. Glória a Deus. E esperando no Senhor, com Amém. 34 anos, Deus edificou o meu lar. Amém. Então não se precipite, não seja precipitado nas escolhas. E quando eu digo escolhas, as precipitações, eu não estou falando só de relacionamento, eu estou falando de trabalho, eu estou falando até de uma aceitação de um amigo no Facebook. De tudo você tem que pedir orientação para Deus. Amém. Seja dirigido por Deus. Amém. Então o rei promete para o quê para Davi? Davi, você vai ser rico, vai casar com a minha filha. Só que quando ele chega em Nob, você vai ver que todas as promessas que tinha sobre a vida de Davi, ele não tinha nenhuma na mão. Porque ele chega lá sem riqueza. Neuzinha, por que você está falando que ele está sem riqueza? Porque ele está com fome. Ele pede alguma coisa para comer. Sim. Ele pede alguma coisa para comer porque ele não tem dinheiro. Cadê a riqueza que o rei prometeu para ele? Agora era perseguido, tinha que viver escondendo, mas cadê a riqueza? Não tinha arma, tinha que pedir as coisas. Então, irmão, promessa de homem é muito leve, muito sutil. Mas a promessa de Deus, se ele fala, ele faz. Glória a Deus. Segundo, ele falou, vou dar minha filha. Ele estava com a esposa? Não estava com a esposa. Ah, vou fazer você isento de impostos. Vou fazer você livre de impostos. Mas ele estava fugido. Como é que ele estava isento? Ele não tinha nem como correr para lado nenhum. Ele não tinha nem casa. Então, irmão, não confie em promessa de homens. Confia no Senhor. Jeremias 17 diz assim, bendito o homem que confia no Senhor e cuja confiança é no Senhor. Ele Glória não a Deus. falha. Amém. O homem falha, mas Deus Sim, não Jesus. falha. Obrigada, Pai. A quarta coisa que Deus fez ele encontrar com a espada é que ele precisava de ânimo. Irmão, quando você é perseguido por uma pessoa, é complicado. Agora, por um rei que domina a mente de todo mundo, um rei que domina tudo, cheio de gente querendo ganhar a confiança do rei e entregar Davi, sacerdote com medo, o povo correndo, ele precisava do que? De ânimo. E o que dava ânimo para ele? A lembrança das conquistas que Deus tinha dado no passado e a promessa do futuro. Glória a Deus. Ali é um alinhar das experiências que ele teve do passado e da promessa do futuro. Então, o desejo de Satanás era deixar ele desanimado. É o desejo que Satanás tem para você. É o desejo que Satanás tem, sabe para quê? Para dar depressão, para pôr angústia, para pôr o medo. Sabe, irmão, você é liberto, é lavado pelo sangue de Jesus. Nenhum mal vai acontecer sobre a tua vida. E eu quero dizer, o Senhor vai te tirar dessa agonia que você está no teu coração. Lembra do que o Senhor fez no passado e começa a lembrar das promessas de Deus. Irmão, eu tenho caderno para anotar as promessas de Deus. Eu tenho caderno, preciso de ler às vezes. Então, irmão, começa a pôr num quadro, como diz aquele quarto de guerra, das conquistas que ela teve, de grandes conquistas que ela teve com Deus. Cuidado da sua vida espiritual. Toma conta da tua vida espiritual mais do que teu corpo. Amém. O teu corpo também deve ser cuidado, mas cuida da tua vida espiritual. Sim, porque para Jesus. você estar bem, você precisa de ter uma vida espiritual Sim, firme meu no Pai. Senhor. Aleluia. Então, Nome de ele Jesus. precisava de ânimo, e o ânimo que trouxe? A lembrança, a espada. Quando ele olhou a espada, ele falou, meu Deus, o Senhor me deu uma conquista de um gigante, o que é isso agora? O Senhor vai me dar uma ajuda, o Senhor vai me levantar. Então, Aleluia. irmãos, é isso que Deus faz com a Oh, glória a gente. Deus. Quinto passo, penúltimo, ele sabia a se adaptar à luta. Glória a Deus. Ele sabia se adaptar à luta. Quando ele foi perseguido pelos irmãos, ali era já Deus mostrando para ele que isso também ia acontecer no futuro, mas ele já tinha como sair. Quando ele pergunta, quando os irmãos dele descobrem que ele vai lutar contra o gigante, o irmão fica bravo. O irmão fala, quem é você que cuida, não falou nem das ovelhas, quem é você que cuida daquelas poucas ovelhas? Era um desdém. Um desdém. Mas você pensa que ele respondeu para os irmãos? Ele desviou e foi para o outro lado. Sabe, irmãos, nós temos que nos adaptar à luta. Ó, pode olhar. No passado, a mesma luta que você está hoje já foi lá no passado. É mesmo, não muda. Só o potencial que aumenta. Se era perseguição de inveja que iniciou teu ministério, continua hoje. Só que o potencial aumenta. Ou seja, Deus te habilitou para a guerra. Amém. Te capacitou. Então nós Glória temos que a parar. Deus. Nós temos que parar com esse dodói de irmão, vamos para a guerra.
É Amém. guerra, é na oração, é no jejum, na sabedoria. Às vezes não é adular, mas é pôr para perto. Às vezes é falta de atenção, a pessoa fica ali só esbarrando com você, falando, alfinetando. Senhor, me dá sabedoria. Como que eu devo fazer? É pôr uma mesa bem farta. É chegar a primeira vez na igreja, já cumprimentar a pessoa que diz que você não cumprimenta. É ir lá, irmão. Você precisa de estratégia, porque isso vai ser um círculo. Sim, Jesus. Sempre a mesma luta. Aleluia. Então já não dói mais como doía no início. Amém. Lembra de Jó? Satanás tentou uma, Satanás tentou duas, tentou três, tentou quatro. Eu imagino lá no inferno uma reunião e Satanás mandando para os seus diabos, dizendo seus demônios, falando assim, vai lá. Aí um fala, não, já fiz de tudo. Ele é uma rocha, ele não muda. Não, vai lá agora e acaba com ele, não vou mais. Sabe por quê? Tudo que se faz, esse homem não mexe. É isso que nós precisamos. Sabe? Bate a primeira luta, bate a segunda luta. Irmão, continua firme no Senhor. Continua Sim, firme no Jesus. Senhor. É só Glória a testemunho para Deus. você falar. E por último, ele se desviava do Louvado mal. seja Irmão, Deus. começa a se desviar do mal. Muda a tua Amém. mente. Glória a Tem uma Deus. mente transformada. Ah, porque falou, irmão, transforma a tua mente. Vai lá ensaiar um hino para cantar na igreja. Começa a ler a palavra. Vai tentar entender o que eram os nicolaítas. Irmão, faz alguma coisa. Muda a mente. Estuda. Entra num livro. Vai na Conde Sargeda. Compra um livro, lê. Compra um livro virtual, mas muda a mente. Se desvia do mal. Não entra nele. Não entra nele. Aleluia. É sabedoria para Deus. Olha, Davi, interessante que quando ele pega Saul, um dos soldados fala para ele assim: mata ele, entregou na tua mão. Ele se desvia do mal. Amém. Sabe, irmãos? É. Se desvia do mal, porque não vai trazer problema para a tua vida. Se desvia da vingança, se desvia da ira, se desvia da resposta rápida. Resposta rápida é um problema, porque é uma defesa tua. E uma vez que você aceitou Jesus, você entregou a procuração da tua vida para Ele. Então quem defende você é Ele. E o que, Glória que a uma Deus. pessoa faz na Aleluia. audiência? O advogado fala e ele fica em silêncio. Assim é você. Entregou a procuração da tua vida para Deus? Então senta no banco e deixa Ele te defender. Amém. Porque Ele vai fazer perfeito. E por Amém, último eu Jesus. quero te dizer, Oh, Davi, maravilha. ele tinha a espada, porque ele tinha que trazer a memória o que dava esperança. Glória a Deus. Duas bifurcações, o que te dá esperança são as experiências do passado. E o que te dá esperança está lá em Salmo 119, versículo 49 e 50. A promessa. Amém. Você tem duas fontes de esperança, duas fontes de renovo. E é isso que o Senhor Lindo quer fazer na tua vida. Jesus. Fecha os teus Te olhos. amamos, Senhor. Pai, eu quero colocar a vida dos meus irmãos diante de Ti. Sim, Jesus. Tu sabe das lutas de cada um, Pai. Aleluia. Tu sabe, Senhor, das pelejas de cada um deles, Senhor. Aleluia. E não são poucas, são Sim, Jesus. muitas. Mas eu creio, Senhor, que o Senhor é poderoso para transformar, Sim, para meu Deus. mudar, Senhor, o jeito de pensar, o jeito de agir. Aleluia. Senhor, Pra glória do teu nome. Muita gente está levando um peso. Eu vejo como balde nas costas. Senhor, não é peso para eles levarem. É o Senhor quem vai levar. Põe na mão do Senhor. Sim, Rei, Jesus. Cai, Amasto e Andequias. Vou mudar o jeito de pensar. Amém. Vou mudar o jeito de agir. Glória a Vou Deus. começar a mudar situações. Amém. E verão que a mão do Senhor os alcançou. Louvado Tiro seja eu o Deus. medo, tiro eu o decasto e até o Amém, descaso com a minha palavra, viu? Amém. Reca, Amasto e Glória Andequias. a Deus. Como se a minha Sim, meu palavra Deus. não valesse Oh, para ti. maravilha, E eu Jesus. digo a ti, ó, parou agora, Oh. porque tu vai sentir o renovo do meu espírito. E tu vai entender que Deus, palavra Senhor. dada não será decasto e andequiasto e não voltará atrás. Amém. Eu digo a ti, eu tiro desânimo. Glória Tu que a Deus, acorda ao amanhecer não aleluia. tem força nem para mudar a tua Oh, roupa. santo Eu é digo teu a nome, ti, Jesus. vai entrar ânimo para a tua casa, Amém. para o teu, e Oh, digo a ti, aleluia. as experiências que eu te dou é só para testemunhar. Santo é Descansa o teu teu nome, coração, Jesus. porque eu injeto ânimo, vida, 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 Foi vida, mesmo, Jesus. vida, vida, vida sobre a tua vida e a Oh, minha que casa. maravilha, Pai, eu Jesus. louvo o teu nome por esse momento.
Abençoa as tuas servas, abençoa esse ministério, Pai. Amém, Jesus. Abençoa, Senhor, as vidas dos jovens, a igreja, os pastores, Senhor, a cada um, Senhor. E derrama da tua graça, do teu mover, Senhor. E que esse tempo de pandemia, Senhor, seja um tempo tão, Senhor, tão maravilhoso de testemunho, Pai. Sim, Tão maravilhoso, Pai. Porque nós cremos no teu caráter. E o teu caráter é imutável, Senhor. O Senhor não muda, maravilha, Senhor. Para a glória do Jesus. teu nome. Amém. 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 Glória a Deus. Amém, irmãos. Foi um que prazer estar manjar. com vocês. Viu? Amém. Que coisa linda. Que Aleluia. manjar, amado. Amém. Que não dá vontade de parar, não é verdade? Vontade de continuar, não é? Ouvindo a palavra Amém. que realmente traz aos nossos corações Aleluia. esperança, Amém. traz aos nossos corações força. Que coisa linda de Deus. Somos mesmo privilegiados pelo Senhor, não é? De ter nos concedido essa tarde maravilhosa. Agora eu quero passar a oportunidade para a pastora Marlúcia, sim. Amém. 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 Como a palavra já foi ministrada, né? A única coisa que nos resta é colocarmos em prática. Realmente, Jesus. trazer à memória aquilo que dá esperança. Sim. A pastora Neuza falou sobre as circunstâncias. Eu uso dois termos, a verdade e a realidade. Na realidade, você vê um caos, mas a realidade não é verdade, a verdade é o Jesus. E Jesus tem promessa, tudo que pedis o meu Pai em meu nome, crendo. Amém, Então, Jesus. buscando realmente ao Oh, Senhor. Deus Quando a gente maravilhoso. pega o capítulo número 20 do livro do Evangelho segundo São João, nós vemos assim que Maria Madalena foi de manhã cedinho lá no túmulo. Quando viu que o corpo de Jesus não estava, Maria Madalena saiu correndo, chamou Pedro e João. Pedro e João vieram correndo junto, a Bíblia diz que vieram correndo juntos. Mas só que João chegou primeiro, Pedro chegou depois. Se eles estavam correndo juntos, está lá em João capítulo 20, por que João chegou primeiro? Chega primeiro quem tem intimidade com Deus. Ele era íntimo, Que ele lindo, estava. Jesus. Então, se colocarmos em prática o que foi anunciado hoje, os que têm intimidade com o Senhor chegam primeiro. Chegam primeiro. Os demais chegam e vão embora. A Bíblia diz que no capítulo 20 mesmo, diz que Pedro e João foram embora. Mas Maria Madalena permaneceu. Qual que é? A palavra que foi ministrada não é para conhecimento, é para praticar e permanecer. Glória a Deus. Permanecendo, você vai ser como um Davi. Seremos como Davi, seremos vitoriosos, porque o nível da luta vai aumentar. Mas as armas, o Senhor vai dar as armas necessárias. Amém, Então, Jesus. irmãos, tudo Deus que podemos lindo. dizer, colocarmos em prática. Nós vemos isso no Antigo Testamento e vimos isso no Novo Testamento. Quem chega primeiro? Aqueles que têm intimidade. Como que teremos intimidade? Através da oração. É o que Davi tinha. Que o Senhor possa abençoar a todos. Amém. Oh, maravilha. Então aí fica, não é, para você pensar a respeito de como você está chegando diante do Senhor, hein? Quer chegar primeiro? É só manter intimidade com os céus. Amém. É só manter intimidade com o soberano, com Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Que lindo, amados. Ó, vou dizer para vocês uma coisa. Tá tão delicioso aqui. Tá tão maravilhoso que eu não quero encerrar. Meu coração está assim saltitando, Amém, Jesus. alegre por ter recebido dos céus esse manjar. Amém, Jesus. E eu não estou querendo acabar. E agora? Eu sou gulosa mesmo. Quero me alimentar mais e mais da palavra. Amém. Quero mais e mais de Deus, mais e mais do Senhor. Amém. Que você também tenha essa fome de Deus. Amém. Que você seja um caçador de Deus. Amém. Caçador das experiências com Amém, o Senhor. Jesus. Amém. É maravilhoso, amado. Glória a Deus. Né? Todas as outras coisas são acrescentadas. Não se preocupem. Amém. Deus é fiel e Ele não fica devendo nada para ninguém. Viu? Amém. Glória Tenha a Deus. certeza disso. Amém. Vou pedir para a pastora Marlúcia orar para encerrar. Amém. Pode ser? Pai, em nome de Jesus,
nós queremos te louvar Sim, pela tua Jesus. misericórdia, pelo teu amor. Senhor, mas nós te pedimos agora que essa palavra seja Sim, impregnada, Senhor, no nosso espírito, Senhor. Sim, Que ó nós, ó Deus. Pai querido, não sejamos ouvintes, mas praticantes. Amém, Jesus. Senhor, que a partir de hoje o nosso desejo seja cada vez maior de buscar, Senhor, qual a luta que estamos passando, que armas, ó Pai, o Senhor está nos oferecendo. E nós percebemos, como Davi reconheceu, nós reconhecemos as armas novas que o Senhor está nos dando. E, Senhor, nós não seremos mais omissos. Ó Pai glória querido, a eu Deus. declaro que nós seremos, ó Pai querido, estudiosos da tua palavra. Nós Sim, queremos, meu ó Pai, Deus. mais de ti, mas não de conhecimento, mas Sim, para meu colocarmos Deus. em prática as Não, tuas Senhor, de promessas. intelecto. E na hora Não, certa, Jesus, Senhor, nós não. daremos à memória aquilo que nos Sim, dá meu Pai, esperança. em nome E de a Jesus. esperança que nós temos é a tua palavra, que é viva e eficaz. Senhor, então, gera dentro de nós. Gera dentro de nós, Senhor. E nós abençoamos cada um que esteve conosco Sim, nessa Jesus. tarde. Senhor querido, da tua Abençoamos, palavra que Pai. corre veloz, possa correr veloz e alcançar a cada um. É o que nós declaramos em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Amém. Graças a Deus. Israel,